É quarta-feira, é quarta-feira ou domingo, quero te encontrar e desabafar todo o meu sofrer. Cuca estreia no Corinthians neste domingo em Goiânia contra o Goiás, mas o jogo que vale para o Corinthians a temporada e talvez a temporada seguinte, já que o Corinthians não está garantido na próxima Copa do Brasil, é a volta contra o Remo no encontro de Cuca com a torcida na Neoquímica Arena. Mas antes tem um jogo de domingo. E a pressa de Duílio Monteiro Alves, né, que passou por cima da rejeição de boa parte da torcida, especialmente a torcida feminina, mas todas as organizadas, exceção feita a Gaviões, que apoiou e endossou a decisão de contratar Cuca, Camisa 12, Estopim da Fiel, Coringão Chopp, Fiel Macabra, Pavilhão 9, todas, sem exceção, soltaram nota oficial indignadas e protestando contra a contratação de Cuca, como o coletivo Democracia Corintiana, Revolução Corintiana, Movimento Toda Poderosa Corintiana, mas enfim, o Cuca está lá, estreia domingo contra o Goiás, um jogo que é jogo de brasileiro, segunda de 38 rodadas, o Corinthians que venceu na estreia sem jogar nada contra o Cruzeiro, mas é o segundo jogo antes de pegar o Palmeiras fora de casa. Nesse jogo, vale, lógico que vale, mas vale menos que o jogo de quarta-feira, por isso o Cuca foi contratado com tanta pressa, porque quarta-feira é muito importante. Aí depois tem o Derby, depois na outra quarta já tem o Del Valle, que é outra decisão. Mas Cuca sabe que tem que trazer algum bom resultado de Goiânia, algum bom futebol, para ter um pouco de paz no encontro com a torcida de verdade. Quarta-feira que vem contra o Remo, certamente vai ter protesto, vai ter reclamação, mas a gente sabe como que funciona o Brasil, as torcidas, a mídia, enfim. Se vencer bem em Goiás, começar vencendo o Remo, o que é problema deixa de ser, e se perder, o que é problema aumenta. Como se tivesse qualquer relação entre o caso da Suíça, que Cuca, na minha opinião, fez muito bem em falar do assunto e não censurar a pergunta, como foi a vida inteira. Se ele convenceu as pessoas ou não, isso é problema de cada um. Eu tenho para mim que quem não gostava da contratação não ficou convencido, e quem não estava nem aí, continua nem aí, mudou pouco, mas era importante ele se posicionar, foi bem orientado pela Assembleia de Imprensa do Corinthians, não recusou nenhuma pergunta, respondeu, enfim, foi importante, mas se tem que vencer o Goiás ou fazer uma boa atuação para começar, tá vendo, isso é passado, o Corinthians não tem nada a ver com isso, o Corinthians não é polícia, a menina não reconheceu, enfim, o fato de ter sido condenado vai ficar segundo plano e o time ganha alguma confiança para quarta-feira, né? A verdade é que o Lázaro, que voltou a ser auxiliar, é muito querido pelo elenco, pela diretoria, no grupo, mas o fato é que quanto mais tempo de treinar o time teve, pior ficou o Corinthians, né? Então o Cuca chega, Cuca que tem por característica que é um ótimo treinador, tem ótimos trabalhos, mas não é um cara de bombeiro, né? Não é aquele cara que chega e o time resolve. Ele costuma demorar 4, 5 rodadas. Foi assim nos times que ele passou, nos melhores trabalhos dele, no Atlético, no Fluminense, no São Paulo, no Santos, no Palmeiras. Só que o Corinthians não tem isso, né? O Corinthians tem quarta-feira, precisa ganhar do Remo de 3 gols ou 2 para eliminar o Remo e ir adiante na Copa do Brasil, que é menos do que o mínimo, né? Passar pelo Remo, que é um time da Série C, né? E na outra quarta-feira tem um Del Valle que virou vida ou morte com a derrota para o Argentino Júnior em casa. Um grupo de 4 times que um não conta, que é café com leite, que é o Liverpool. Corinthians, Argentino Júnior e Del Valle vão disputar as outras 2 vagas. O Corinthians já perdeu para o Argentino Júnior em casa. E o Del Valle perdeu para o Argentino Júnior fora. Conclusão, na prática, o Argentino Júnior, que é bom time, ainda vai pegar o Liverpool 2 vezes, será o primeiro do grupo. Então o Corinthians vai pegar o Del Valle em casa depois fora, precisando fazer pelo menos 4 pontos para beliscar aí a segunda vaga do grupo. Então são 2 decisões. Cuca sabia que ia ser pressionado, como foi nos últimos tempos, nos outros trabalhos, mas não sabia o tamanho da cobrança e foi muito grande. Mas o Corinthians, né, que é o preço de quem tem posições, né? O Corinthians não fala que respeita as minas, o Corinthians não fala que é o time da democracia, e lançou camisa caríssima, inclusive, hein, sobre a democracia corintiana. O Corinthians não fala que é o time dos operários, os times dos negros, dos nordestinos, os times dos excluídos. Aliás, é bem legal que seja assim mesmo, e a história do Corinthians não é ficção, ela aconteceu vários momentos de inclusão que orgulham quem torce para o Corinthians, como eu, por exemplo. Só que o que o Corinthians fez é transformar uma história, né, uma história em mero discurso de marketing. Parcela da torcida ficou muito desgostosa, outra parcela não está nem aí. O tamanho do barulho, o que importa é na arquibancada, muito mais que nas redes sociais, tal, e redes sociais. Isso a gente vai saber na quarta-feira. E como todo é condicionado ao resultado, inclusive valores, tem gente que está indignado com casos similares de outro time, mas no Corinthians passa um pano que é beleza, e o contrário, gente que passou pano quando era o time dele agora está indignado que é o Corinthians, isso é normal, o clubismo
extrapolar barreiras. Mas se ganhar do Goiás, jogar bem, voltar a jogar bem e eliminar o Remo com o estádio lotado, que vai estar lotado, a tendência é os protestos iniciais baixarem. Foi assim no Galo, inclusive, na última passagem, quando no começo teve lá protesto das meninas do Galo e tal, trouxe depois disso não se falou mais no assunto. A aposta no Corinthians é que virá resposta esportiva e com isso abaixará as críticas e o Brasil sempre aposta na próxima crise, no próximo escândalo e isso o Brasil é farto, então não vai ter muito tempo sem notícia nova para as pessoas esquecerem um fato que não será esquecido pela Sandra, que é a vítima que tinha 13 anos, né? Mas é isso, então Cuca estreia em Goiânia, o Corinthians precisa vencer, é um jogo bastante acessível para o Corinthians, né? Apesar de quarta-feira ser o jogo principal, porque o Corinthians venceu o Cruzeiro que acabou de subir da Série B. O Goiás é um time muito fraco, não foi campeão goiano, foi vice-campeão goiano. Técnico interino, Guto Ferreira, caiu ao perder a decisão do Goianão para o Atlético Goianiense nos pênaltis, né? Venceu um jogo e perdeu o outro. Mas enfim, no futebol, o maior vale para tudo, vale para casos de justiça no Brasil, na Suíça, para crise, para tudo, balanço bom, balanço eleição. O que fica no final são os resultados, não que eu concorde com isso, né? Mas é a vida como ela é, como diria o grande Nelson Rodrigues. Então é isso, o Corinthians tem um jogo absolutamente fundamental na quarta-feira e o clima, o ambiente de quarta-feira e a chance de passar será muito condicionado pelo que acontecer domingão agora em Goiânia, lembrando que Cuca, que adora sair dos times no final do ano, ganhando ou perdendo, foi assim em todos os clubes, porque ele claramente não gosta dos primeiros meses de trabalho estadual, foi assim no Palmeiras, Atlético, ele faz o trabalho e sai, assinou com o Corinthians só até o final do ano, porque inclusive acaba a gestão do Willian Monteiro Alves, né? A eleição é em novembro, provavelmente no dia 11, tem que ser na primeira quinzena de novembro, sempre é marcado aos sábados, ou dia 4, ou dia 11 será, normalmente na segunda quinzena, então deve ser dia 11, mas a gestão vai até 31 de dezembro. O ano que vem teremos um novo presidente, seja Augusto Melo, que é o único candidato declarado já colocado, que é da oposição, seja alguém da situação que ainda não lançou candidato, André Negão tenta se viabilizar, seja quem for, o Corinthians terá que contratar um novo técnico que vem ou renovar com Cuca. Cuca que fez uma coisa que bom para ele e bom para o Corinthians, né? Que é não ter multa contratual. Então, se ele quiser ir embora, ele vai. Se o Corinthians perceber que não dá, manda embora. Se der certo, a vida segue e é isso. E dia 23 de abril, né? Corinthians e Goiás, que São Jorge nos ilumine. E vai Corinthians. Vocês, depois do jogo, né? Logo depois do jogo, meu canal Blog do Vitão transmite a partida em parceria que a gente tem com a Rádio Coringão. Então, a rádio, aliás, vai estar em Goiânia, né? Não vai ser tubo, estaremos lá em Goiânia. Richard De Paulo, o narrador, vai estar em Goiânia narrando o jogo. E assim que encerrar a transmissão da Rádio Coringão, começa o nosso pós-jogo também aqui no canal Blog do Vitão, também com retransmissão da Rádio Coringão. Farei esse pós-jogo por volta de umas 9h20, por aí. O jogo é às 7 horas, acaba o jogo, tem 100 minutos de acréscimo, acaba a transmissão da Rádio Coringão. Eu entro no ar com pós-jogo, com Paula Vieira, avaliando jogos, atuações. O jogo é na Serrinha, então pequeno espaço para o visitante, né? Não vai ter grande partida do Corinthians, que é grande naquela região centro-oeste. Eu tive lá, inclusive, quando foi campeão brasileiro em 2005, mas é um estádio pequeno, com pouco espaço para visitante. A Gaviões da Fiel, que nessas viagens costuma ser a maior parte ali, já se manifestou, não se posicionou, que indignou muitas meninas da Gaviões da Fiel, né, sócias da Gaviões da Fiel, não deve se manifestar, mas vamos ver o barulho na volta, já que Camisa 12, Pavilhão 9, Estopim da Fiel, Coringão Chopp, Fiel Macabra, Coletivo Democracia Corintiana, Movimento Toda Poderosa Corintiana, eu esqueci algum, Revolução, muita gente está contrária e nem todo mundo se vende ou muda o seu discurso com resultado. Né? Nem todo mundo condiciona o que pensa ou o que não pensa, se é seu time ou adversário, ou se vence ou se perde. Né? Nem todo mundo é assim, mas boa parte é assim em todos os clubes, em todas as torcidas. Então, vencer é preciso. Saravá São Jorge, eu sou o Vitor Guedes, teu nome é Zelar, Zelar Clazelli. Se inscreva no canal Blog do Vitão, youtube.com/blog do Vitão, ative o sininho, compartilhe. Se você puder dar uma moral para mim, tem um Pix aí, a chave do e-mail Pix é pixvitorguedes@gmail.com, pixvitorguedes@gmail.com, né? Também nas lives aí tem superchat. Colabore com o canal Blog do Vitão. Um abraço.